E se tem algumas coisas que eu amo é fazer discípulo. Inclusive a minha vida, 90% da minha agenda é fazer discípulos. No tempo ministerial, óbvio, fora o TSD, o tempo da família. Mas quando eu estou no escritório, eu estou no dia lá trabalhando, eu estou fazendo discípulo. Eu gosto de estar com gente, né, de estar treinando pastores e junto com as ovelhas, com os filhos ministeriais. Isso que o apóstolo Joel ministrou agora, eu me identifico muito. Eu creio que Deus está levantando uma geração de pais espirituais, eu creio mesmo. E eu vejo que isso também, até aproveitando, eu creio que esse é o grande, eu acho que é o papel principal da associação do MDA. Nós nos associamos para quê? Para que a gente possa ser pai para pastores, e assim que você estiver legal, se sentindo bem, etc., que você, como filho agora, seja pai para outro pastor também. E aí, porque eu tenho entendido o seguinte, que quando o pastor está curado, o pastor está restaurado, o crescimento da igreja dele vai vir a reboque, né? Aquilo que o pastor Edilson falou ontem, né? Nós temos estruturas, temos princípios, temos métodos, mas se a gente está enfermo, a gente não consegue ter a vida de Deus, né? Então a gente precisa realmente da vida de Deus, amém? Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma oração, pode ser, querido? Eu vou ter o privilégio de ministrar essa última mensagem da conferência. Na verdade, depois de essas feras ministrando, a gente fica até, eu estou até desidratado, né? Porque todo apelo que teve desde quinta-feira, eu sou o primeiro a encostar aqui, porque eu preciso, né? Você vai tirar foto, irmão? Então pega mais esse perfil aqui, brincadeira. E eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa bonita que está do seu lado, essa pessoa aí tranquila, que está feliz, entendeu? Tem gente feliz do teu lado aí, não? Fecha o corredor aí, faz favor, Oswaldo, fecha o corredor aí, isso. Eu gosto muito dessa dinâmica, eu faço quase todo domingo, eu faço lá na igreja, todo Tadel. Eu gosto aqui de cima olhar assim, uma rede, né, todo mundo de mão dada. Aqui é legal que a gente não vê mais alto, mais baixo, daqui a gente não vê a diferença, a gente não vê São Paulino, corintiano, não vê nada aqui, né? E é uma rede para a gente ganhar essa cidade e ganhar essa nação para o Senhor Jesus, né? E dá uma olhada para essa pessoa aí que está do seu lado, mas vê se ele está slow down, se ele está tranquilo, né? Ele está tranquilinho? Diga assim para ele, hoje, eu estou pronto para você semear na minha vida. Estou pronto para você pagar o almoço para mim hoje. O pessoal vai pagar o almoço, pastor Luiz. Você sabe que a gente faz isso quase todo domingo? E é legal que o pessoal acaba o culto e um vai pagar o almoço para o outro mesmo, é muito legal, né? Você sabe o nome dessa pessoa aí linda que está do seu lado? Sabe o nome dele? Se apresenta aí, fala, muito prazer, você é meu irmão, nós somos da mesma família, nós vamos morar no mesmo céu, e a gente vai ter eternamente juntos, vai ser demais estar junto com você eternamente. Amém, queridos? Ora por ele, já que você sabe o nome, então você vai orar por ele. O apóstolo Joel falou um negócio sério aqui agora. A vida de Jó começou a mudar quando ele começou a orar pelos amigos dele. Eu gosto de orar pelos meus amigos, pelos meus discípulos, o meu discipulador, o pastor Odilon. Eu gosto de orar por eles, pelos meus parceiros aqui, os coordenadores. Eu oro por eles, Deus vai abrindo a vida para mim assim, é muito legal. Amém? Começa a orar pelo teu irmão agora. Levanta aí um clamor diante do papai pela vida dele.
Espírito Santo, consagramos a Ti esse momento. Ministra nossas vidas, e a Ti nós damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido, querida. Quero compartilhar contigo uma devocional. E o tema dessa mensagem que o Senhor falou comigo há uns dias atrás, eu compartilhei num café de pastores. Eu não me lembro se foi em Atibaia, se foi em Itaquá, mas eu compartilhei bem rápido. Mas eu queria repartir meu coração de algo que Deus falou comigo esses dias. E o tema, se eu pudesse dar dessa mensagem, seria restaurando a visão através do discipulado. Eu, pela misericórdia de Deus e graça, tenho tido o privilégio, junto com minha esposa, de servir, lavar os pés de muitos pastores. Inclusive alguns apóstolos nós estamos discipulando também, alguns bispos, profetas. E uma das coisas importantes que Deus tem me ensinado é como a ferramenta, como o discipulado, como ele pode ajudar a gente crescer na restauração da vista, da visão. E eu queria falar com você um pouquinho, e ao final dessa mensagem, eu creio que Deus pode restaurar, e me ajudar a restaurar a minha visão, em algumas áreas da minha vida, e a partir da hora que eu estiver com a minha visão mais restaurada, eu posso ajudar outros a ter a sua visão restaurada também. Falávamos na reunião da associação, na quinta de manhã, que Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Então primeiro eu preciso tratar com a minha visão, por isso que eu preciso de alguém me ajudando, assim que a minha visão começar a clarear e melhorar, e ajustar, eu posso ajudar outros pastores também. Por isso que eu preciso ter alguém me ajudando a restaurar a visão. Mas quando eu pego Lucas capítulo 4, verso 18, eu vou usar alguns textos aqui. Jesus ele faz uma declaração que foi profetizado em Isaías, ele diz que isso se cumpriu sobre ele, mas eu creio que esta unção é para nós como igreja também. Ele diz o seguinte, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ele está dizendo o seguinte, há uma unção sobre ele, e a unção é a do Espírito Santo, e essa unção do Espírito Santo está na minha vida e está na sua vida também, sim ou não? Tem gente ungida nesse lugar, se manifesta aí com alguma coisa. Muito bom. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua. E eu estava fazendo o meu TSD, meu tempo sozinho com Deus, na minha sequência aqui em Lucas. Parou esse versículo e saltou da folha. O Espírito Santo disse, eu coloquei uma unção no discipulado, que é para dar restauração da vista aos cegos. Eu não sei você, pastor, mas no meu ministério local, eu não estou lembrado de algum momento ter entrado um cego físico. Se eu não vou falhar, acho que uma vez, em todos esses anos de ministério, entrou acho que uma pessoa cega, só uma. Nosso ministério tem muita cura, mas eu nunca vi um cego lá num culto nosso recobrar a visão, mesmo porque não entrou cego. Entrou gente com coluna, perna que cresceu, não sei o que, bengala, e etc, caroço, aquilo que você está acostumado a ver lá no nosso Deus sobrenatural. Lá na sua igreja também tem bastante isso. Mas o cego mesmo, na nossa cultura hoje não tem tanto. Dentro dos nossos cultos de celebração. E aí o Espírito Santo me disse, na época de Jesus havia muitos cegos físicos. Mas no século 21, há muitos cegos espirituais. E eu estou querendo que a unção do meu espírito restaure a vista aos cegos do século 21. Você está aí comigo? E aí eu comecei a falar, como assim, Senhor? Ele falou, pois é. Eu creio que o discipulado e a unção que eu tenho dado para milhares de pastores e mulheres, homens e mulheres,
é para ajudar aos cegos do século 21 a voltar a enxergar. Falei, como assim, Senhor? Ele falou, às vezes você mesmo está gerando uma geração de cegos. Falei, eu? Ele falou, é. Se você ligar a televisão, você vai ver uma geração de cegos que está sendo formado. Aí eu comecei a botar a barba de molho, literalmente. Falei, como assim? Dá uma olhada como são os testemunhos. Eu estava desempregado, arranjei emprego. Eu estava andando de ônibus, agora eu tenho carro. A minha empresa estava falida, agora está faturando. Eu tinha não sei o que, agora eu tenho não sei um helicóptero. Agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. E aí você vai perguntar, você não escuta uma frase dizendo que eu conheço Jesus profundamente. E em João capítulo 9 eu quero te falar, o primeiro tipo de cego, que é a unção que está na minha vida e na tua, vai ser usado esses dias para restaurar. E nós temos que tomar cuidado, se eu não estou gerando essa geração de cegos que eu vou te falar aqui agora. Em João capítulo 9, versos de 1 a 12, você conhece, eu estou pregando para líderes aqui, eu só vou compartilhar, não tem novidade nenhuma aqui, só vou repartir meu coração com você. Em João capítulo 9, versos de 1 a 12, diz, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntavam, não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele. E outros, não é, mas se parece com ele. E ele dizia, ei, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Um milagre aconteceu. Um cego de nascença foi curado. Jesus colocou saliva com barro e curou aquele cego. Ele se lavou e voltou vendo. O mendigo ali que agora está enxergando, vem vizinho, e você vai continuar vendo o texto. Ele foi levado para a sinagoga. Um milagre notável aconteceu ali no meio daquela turma. E o pessoal ficou empolvorosa, meu Deus, eu conheço, mas não deve ser ele não. Não, gente, é ele. Ele está todo dia aqui pedindo esmola, é o mendigo. Como não é? Chama o pai e a mãe disseram, é ele sim, claro que é ele. E quem fez isso? Olha, foi um homem chamado Jesus. E ele está aonde? Eu não sei. Você conhece ele? Eu não tenho nem ideia. Ou seja, ele teve um milagre, mas continuava cego. E a primeira unção, nós precisamos aplicar a unção, porque hoje tem um evangelho, que não é o evangelho da Bíblia. Vem para Jesus que você vai ter teu milagre. Vem para Jesus que você vai restaurar as coisas. Vem para Jesus que vai acontecer isso e aquilo. E a misericórdia e a graça de Deus, que nós aprendemos aqui na última quinta-feira à noite, ela vai operar, ela vai se manifestar, Deus vai fazer. Mas a pergunta é, será que essa geração que está experimentando milagres, ela não continua cega? Abre os testemunhos do domingo na igreja, pastor Alex, você vai ver, eu arranjei um emprego. Que bênção que arranjou um emprego. Mas eu conheço um incrédulo que também arranjou emprego essa semana. Ah, mas eu fui curado, não sei o quê. Eu conheço gente que não tem Jesus e também tomou um remédio e foi curado. É
É isto que está baseado. Você não vê um testemunho de alguém falar assim: você pode dar um testemunho, pastor? Posso. Essa semana eu me tranquei no meu quarto e Deus me deu uma revelação na palavra, e a revelação é esta. Normalmente as pessoas nos procuram porque uma indenização saiu, um emprego aconteceu, uma promoção houve, e não tenho problema com isso. Se tiver problema com as promoções do dinheiro, você fala comigo que eu vou resolver ele para você. A questão é: será que nós estamos produzindo uma geração de cegos? Porque este homem, ele era um milagre, as pessoas olhavam, mas a vida dele ainda não fazia as pessoas adorarem a Jesus. O foco estava nele ainda. Ele agora estava enxergando fisicamente. Ninguém podia discutir que o milagre não havia acontecido. Mas a pergunta-chave chegou para ele: quem fez isso? Foi um homem chamado Jesus. Quem é ele? Ele está onde? Qual foi a resposta do ex-cego? Não sei. Hoje, testemunho do ex-macumbeiro, testemunho do ex-feiticeiro, é o testemunho do ex-cantor, muito legal. Agora eu pergunto: e aonde está Jesus na tua vida? Não sei. Será que nós não estamos produzindo uma geração de cegos? E no discipulado, eu tenho um discípulo aqui, ele dá esse testemunho público, ele está sentado ali. Quando ele chegou na minha sala uns 3 anos atrás mais ou menos, é você mesmo, barbudinho. Eu vou falar porque ele dá esse testemunho em todos os lugares. Ele chegou na minha sala, quando eu fui falar do Espírito Santo para ele, ele falou: a minha teologia, porque eu fui formado na denominação tal, eu não sei se eu acredito assim. Falei: rapaz, Espírito Santo, o Senhor me deu um cego. Foi cair na minha sala um cego. Não dava para discutir doutrina com ele, porque o cara conhece Bíblia 50 mil vezes mais do que eu. Mas e aí, cara? E o Espírito Santo, e o falar em línguas, e a profecia, e a unção? Ele, eu tenho uma posição, e tentou me argumentar. Eu falei: para. No próximo MDA você volta. Ele mora a 3h30 do meu escritório, lá em Taubaté. Ele pega o carro com a esposa e vem fazer MDA ao vivo comigo e com a minha esposa. Quem quer pagar preço, paga preço, não tem jeito. Aí o que acontece? Na próxima eu falei: hoje você não vai falar nada. Hoje nós vamos orar, porque não adianta eu te falar do meu amigo, você vai ter que experimentá-lo. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu argumentar doutrina com você, porque você é muito bom de doutrina. E eu não podia dizer para ele que tu é cego, porque ele estava que nem esse cara aqui. Vivia milagres, claro que vivia. Cantava corinho, lógico, é um baita de um músico, mas cheio de doutrina e teologias. Falei: vamos orar. E naquele dia ele foi curado da cegueira. E se você soubesse que Deus está fazendo lá na vida dele, no ministério dele, a influência no Vale do Paraíba com os filhos e os discípulos. Aí ele acorda de manhã: oh meu amigo Espírito Santo, passei tantos anos sem te conhecer, dentro da igreja, formado em seminário, um cara bom, um cara crente, esposa psicóloga, crente também, só que ele era cego. E o Espírito do Senhor me ungiu para dar vista aos cegos. Olha para o teu vizinho e fala: você não tem a unção do Espírito? Você tem que ajudar os cegos a ter a visão restaurada. E a visão não é a visão de um modelo, de um processo, não, que o Edilson ensinou. É a visão do céu, da pessoa revelada de Jesus Cristo.
Essa mesinha desde o ano passado eu tenho crise com ela. E se você continuar lendo o texto em João 9:35, você conhece. Ele foi confrontado pelos fariseus, porque cego não consegue entender, gente, milagre de Jesus. E os fariseus questionaram, os pais foram pressionados, foram interrogados, chegou até o ponto que fizeram o quê? Expulsaram. Ô filho, obrigado, viu? Isso é demais. Obrigado. Agora eu fico mais light aqui, porque senão eu vou fazer uma arte aqui. Expulsaram o ex-cego da sinagoga. Isso era grave para aquela época. Era muito complicado. Agora, olha o capítulo João 9, na sequência, o verso 35. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Agora Jesus vai operar a segunda cura de cegueira. Crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que nele creia? Presta atenção, o mesmo Jesus que tocou o lodo nele, com a saliva, agora está se apresentando na frente dele. Por quê? Porque no tempo que ele foi para o tanque de Siloé se lavar, Jesus já sumiu no meio da multidão. Então ele teve uma experiência de cura, de milagre, mas ele não teve uma experiência de um encontro com Jesus. E o Espírito do Senhor está sobre você, pelo que te ungiu para dar vista aos cegos. Então cuidado, porque eu muitas vezes estava produzindo uma geração de cegos. Vem para cá hoje que vai ter cura, vem para cá que vai ter milagre. E o milagre fazia porque Deus vai honrar a unção. Mas eu tenho entendido que o discipulado profundo, mais do que uma cura, mais do que uma libertação, você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. O apóstolo Joel falou de 30 milhões de pessoas. Eu não tenho como precisar, mas eu lhe garanto que tem um percentual aí de pessoas que se empolgaram num apelo, que talvez só queriam uma resposta de milagre, mas nunca conheceram Jesus vivo e ressuscitado. Eu tenho uma frase comigo, posso estar completamente enganado, mas eu tenho um slogan, eu e minha esposa: não há como ter um encontro com Cristo ressuscitado e abandoná-lo. É uma experiência que te marca por toda a eternidade. Pergunta para o vizinho: é ou não é? É ou não é? Não tem como, querido. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir pedrada, vai vir prego, vai vir um monte de coisa. Quem teve o encontro com Cristo ressuscitado, meu irmão, pode chover canivete, ele fala: eu amo esse Cristo, eu vou servi-lo, eu estou com Ele, eu vou com Ele, eu vou servi-lo, eu quero Ele. Respondeu ele: quem é, Senhor, para que nele creia? Verso 37, disse-lhe Jesus: já ouviste? E é Ele quem fala contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Agora a cegueira saiu de verdade. Agora não é só mais uma cura física de uma cegueira, mas agora é alguém que fez uma declaração. Primeiro, ouviu a voz de Jesus. Jesus falou com ele. Jesus está querendo falar com esta geração. Só que para falar tem que entrar no quarto, fechar a porta, ficar no secreto, e o Pai que fala em secreto te recompensará. Segundo, ele teve que crer. Ele teve que crer. Terceiro, ele teve que chamá-lo de Senhor, que é Kyrios. Senhor tu és o meu dono agora. Agora a minha vida é para fazer a tua vontade, não mais a minha. Você quer saber se alguém tem Jesus como Senhor? Verifique se ele está fazendo a vontade dele ou a vontade de Deus.
Quarto, se tornou um adorador. Ouviu a voz, ele creu, o reconheceu como Senhor e o adorou. Agora sim, ele está curado da cegueira. Grita comigo. Crer. Isso não é gritar. Isso não é gritar. Crer. Reconhecê-lo como Senhor. Ouvir a voz dele. E o adorá-lo. Agora a cegueira foi curada. Grita comigo. A unção do Senhor está sobre a minha vida, para dar vista aos cegos. Amém? A unção que está na tua vida levará as pessoas a crer em Jesus, levará as pessoas a tê-lo como Senhor, levará as pessoas a terem intimidade com Ele e levará as pessoas a serem transformados em adoradores. Adoradores. Esta é uma fase do discipulado. E não adiantava eu falar com o meu discípulo, Alex. Não adiantava eu falar com ele de ganhar, consolidar, discipular, enviar. Não adiantava eu falar com ele sobre multiplicação de célula. Não adiantaria eu falar nada com ele sobre purê de batata, Barnabé, projeto Natanael 3, essas ferramentas todas. Por quê? Porque ele só ia ter um entendimento de algo físico, algo prático, algo metodológico, que ele ia se frustrar. Primeiro eu tinha que aplicar a unção de discipulador para ajudá-lo a enxergar, para ele ter a vista restaurada. Hoje o Alex é um dos meninos que mais eu indico para ir nas igrejas para falar da pessoa do Espírito Santo. Eu fui convidado para uma conferência de avivamento e eu não podia mesmo. E aí o pastor falou assim: me fale alguém que possa falar dele, que nós estamos precisando na igreja local conhecer o Espírito Santo. Eu falei: eu tenho um discípulo. Fala com ele. E foi uma grande bênção. Há uma unção na tua vida. Ei, há uma unção na tua vida. Dá uma olhada para essa pessoa aí que vai pagar o almoço para você e diga para ele: se as pessoas, quando as pessoas se aproximarem da unção que está na tua vida, elas vão ter a visão restaurada, elas vão ouvir a voz de Jesus, elas vão crer em Jesus, elas vão elegê-lo como Senhor e serão transformadas em adoradores, porque há uma unção do Espírito na tua vida, e esta unção é para dar vista aos cegos. Aos cegos, aleluia! Eu gosto do Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. Tem um outro cego aqui, Jesus começou a me dar só mensagem de cego, irmão. Falei: bom, se só está vindo mensagem de cego, eu devo ser o mais cego, então eu estou precisando. Tem uma outra cegueira aqui que eu preciso ajudar no discipulado. Como discipulador, às vezes preciso como discípulo também ser curado nisto. Em Marcos capítulo 8, verso 22. Eu vou citar só 3 cegos, mas depois eu queria te desafiar a fazer uma leitura nos evangelhos, como Jesus lidou com cada cego. E em cada um desses cegos ele deixa um princípio espiritual fantástico. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: eu estou vendo os homens, mas eu estou vendo como árvores que estão andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, atentamente, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois via e discernia todas as coisas perfeitamente. Deixa eu lhe perguntar algo aqui, meu querido e minha querida. Você acha que o milagre de Jesus estava sendo feito incompleto?
Talvez Jesus falou assim: eu vou tocar, mas esse milagre vai ficar pela metade. Talvez estava ajustando. Querido, o milagre de Jesus sempre foi completo, sempre foi pleno e perfeito. Ele estava ensinando algo aqui para a minha vida. Às vezes nós recebemos um toque de Deus, da graça de Deus, e a nossa visão, eu estou dizendo porque a primeira vez que eu fui a Santarém, eu vi que eu era um cego. Eu já era pastor de igreja, eu já tinha pessoas ao meu redor, tinha uma bem pequena influência lá localmente na minha igreja, mas a questão mais séria é que eu não conseguia ainda enxergar tudo de forma nítida, discernindo. E sabe como eu enxergava as pessoas? Eu enxergava como árvores. Sabe o que é que acontece quando a nossa visão é meio cega, meio visão, meio parcialmente cega, como estava esse rapaz? E Jesus não fez milagre pela metade, Ele está ensinando algo para mim e para você aqui. É que nós temos o toque de Jesus, mas nós precisamos continuar nos submetendo ao toque dele constantemente. Por quê? Porque se Jesus para aqui nesse episódio, aquele homem ia falar: você está enxergando? O que você está vendo? Eu estou vendo árvore andando. Homens parece árvore. Ou seja, ele não distinguia as coisas. A coisa mais séria que já aconteceu no meu ministério, e de vez em quando eu preciso de ajuda, é quando eu paro de enxergar pessoas e começo a enxergar árvores. Eu me lembro quando eu era pequeno não, novo de idade. Eu fui criado no interior, e lá tinha aquelas árvores grandonas, e eu e minha irmã, a gente fazia desenho, pegava uma machadinha, e a gente às vezes até fazia joguinho da velha nos troncos das árvores, riscava a árvore assim, aquelas árvores com caule mais mole, era muito gostoso. Mas sabe o que é interessante? Eu podia enfiar o prego na árvore, que a árvore não grita, a árvore não tem dor, a árvore não resmunga, a árvore ela não revida, a árvore você pode até dar um bico nela que ela continua no mesmo lugar. Árvore, eu não estou nem aí com o sentimento da árvore. A árvore eu espeto, a árvore eu furo, a árvore eu machuco, a árvore eu penduro corda nela e me penduro e balanço em cima dela. Árvore, e tinha algumas que eu às vezes chegava e falava assim: eu vou subir nessa árvore, aqui é um pé de abacate, eu gostava muito. Eu subia com um pouquinho de açúcar de limão, e eu comia abacate do pé na casa de minha tia. É por isso que eu fiquei assim forte, é por isso que eu fiquei assim grande. Eu comia muito abacate, mas eu subia, mas eu só subia naquele pé porque eu tinha interesse de buscar o fruto. Eu só queria o resultado daquela árvore, e eu não estava nem aí se aquele fruto podia pegar. Às vezes minha tia falava: ei, não pega esse aí não está maduro ainda, não é tempo de pegar. Não, mas eu vou pegar, agora já peguei, joga fora. O fundão está aí comigo? O meião está aí, vocês estão muito quietos, hein, gente? É brincadeira, negócio de pagar o almoço, eu estou brincando. Mas quando eu começo a enxergar pessoas como árvore, você já viu árvore correndo lá no seu quintal? Eu moro numa casa que tem árvore no quintal. A pessoa acorda de manhã: bom dia, meu amor, abre a janela, tem uma árvore correndo lá. Tem que exorcizar, irmão, tem que fazer algum descarrego, alguma coisa lá. Por quê, querido? A árvore está plantada no mesmo lugar. Ela só sai de lá se eu meter o foice. Árvore, eu não quero nem saber dos sonhos das árvores. Eu não sei se a árvore tem projeto. Eu não quero saber do relacionamento. Aqui é o abacateiro falando com o pé de jabuticaba. Eu não estou nem aí se ele está relacionando ou não. E a unção do Espírito Santo foi dada para a gente dar vista aos cegos. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Eu sei porque eu já mordi essa isca do diabo, mas eu tenho tomado vacina sempre. Quando eu percebo que eu começo a enxergar árvore, não gente, quando eu começo a esquecer que as pessoas têm sentimentos,
que as pessoas têm lutas, elas têm dificuldades financeiras. Semana passada, um casal da igreja marcou comigo e com a minha esposa depois do Tadel. Falei, ai. Aí falei com os líderes responsáveis, não sabemos do que se trata, quer falar direto com você. Falei, bom, se você falar direto comigo, pode ser até que seja para pagar uma pizza. Mas não era não. Vieram prontinho já, com o relatório prontinho para já ir para outra igreja, para ir embora. Não dá, não tem jeito, não está dando. Se eu estou enxergando árvores, eu digo, vai com Deus. Você não me valoriza, você não tem compromisso. Você está 11 anos aqui, já está me trocando. Vai com Deus, tem mais milhares aí para a gente cuidar. Porque ficamos até 11h10 da noite com eles. Vocês são filhos amados. Nós te amamos. Eu me comprometo, junto com a minha esposa, a curar vocês profundamente. Vocês estão com problemas, assim, assado e cozido. Não estão? Estamos. Então dá uma oportunidade, nós vamos cuidar profundo. Se eu só estou enxergando árvore, eu só penso na estrutura. Tá bom, tá, joia, me ajuda então. Ficou completamente desarmado. E eu estou mandando um WhatsApp para ele todo dia, minha mulher também para ela. Te amo, filho. Se fosse pegar em estrutura, se a gente fosse lá para a estrutura, tá lá embaixão. Esse embaixão com todos vocês entendem, né? Líder, setor, área. Mas eu não quero enxergar árvores. Árvore eu não estou nem aí com os sonhos, com os problemas. Inclusive no meu quintal tinha algumas árvores que estavam atrapalhando. Nós replantamos em outros lugares, porque foram arrancadas. Não quero nem saber se a árvore quer tirar raiz, se não quer. Se daria para plantar ou não dá. Porque quando a gente enxerga a árvore, a gente começa a ficar insensível. E a unção do Espírito Santo está sobre mim para dar vista aos cegos. E todo discípulo que eu trabalho, eu falo assim, eu vou cuidar de você sim, querido. Só que daqui a um tempo você vai ter que estar me ajudando a cuidar de outros pastores. Está pronto? Não, mas é. Não é mais é. Você não vai ficar enxergando árvores. Você vai ter que enxergar pastores, que assim como você chegou e está precisando, tem outros que vão precisar de você, da tua unção também. Pergunta para o vizinho aí, tem enxergado árvore, irmão? Como é que está? Agora levanta a mão direita e dá um grito comigo assim. Mas a unção que está sobre a minha vida não me permitirá olhar árvores, mas eu vou distinguir tudo de forma perfeita, por causa da unção do Espírito Santo. Essa unção tem que livrar os meus olhos e tem que ser liberado para outros começarem a enxergar também. Você está aí comigo, meu lindo? A glória é toda de Jesus. Você tem uma unção na tua vida. Por que nós estamos fazendo essa conferência aqui, irmão? Se você soubesse o trabalho que dá para a gente organizar uma conferência. Você não tem ideia. Não, você deve ter ideia sim, porque você é um líder, você sabe. O cansaço, as variáveis que entram para mobilizar um exército desse. Por que estamos fazendo? Porque existe associação MDA. Às vezes o pessoal brinca, pastor Eibe, você arranjou sarna para se coçar. Ele podia ficar quietinho na igreja da paz, lá ganhando o mundo para Jesus. Mas por que isso existe, querido? Porque há uma unção sobre a minha vida e sobre a tua. E a unção não nos permite ficar cegos, não nos permite enxergar árvores. Quando o pastor Cleito falou que eu gosto às vezes de ir viajar longe, ficar um tempo com um pastor, é porque eu sei que ali não tem uma árvore, ali tem alguém que foi chamado por Deus. O Marcílio está aí, meu discípulo? Fica de pé, meu lindo, corre aqui.
corre aqui. Ah, esse sabe o verbo correr, o que significa. Isto. Quer dizer, eu falo lá na igreja, corre aqui, os pessoal vem assim, ó. Irmão, o verbo correr, ó. Pensa num filho bonito. Obrigado. Cara do Pai Celeste. Dá uma olhada. Irmãos, esse moço, conheci ele em 2008, 2009, lá em Santarém. Eu estou lá quietinho, não estava mexendo em nada, quietinho, lá no meio da multidão, de repente o telão chama, Apóstolo Ricardo, comparecer ao palanque. Falei, o que foi que eu aprontei? Chega lá, está o pastor Ebe, o pastor Dilon, falando, olha, ele está em São Paulo, e está precisando de ajuda. Aí eu fui dar um abraço a esse cara, aquele jeitão nosso, ele assim, ó. Primeiro ele falou, já não sou chegado em abraço de homem. E apóstolo? Porque ele tinha vindo de um modelo que apóstolo não era inatingível. Não eram pais. Eu fiquei, gente, foi outubro de 2008. 2009 todinho esse cara não queria falar comigo. E quem pediu foi o Abel Dilon. Ligava lá, a filha atendia e falava, meu pai falou que não está. Aí a Radassa, a Estela, meninas de Deus, falavam, meu pai, não, ele falou que não está. Mas como é que ele falou que não está? Eu preciso falar com ele. E ligava para esse cara, e ele não respondia. Por quê, irmãos? Ele se frustrou tanto, ele se machucou tanto ministerialmente, ele foi tão abandonado, tão usurpado, tão sugado, porque estava enxergando uma árvore. Está mais para um galho só, mas é uma árvore. Só enxergaram uma árvore. Um homem semeador, um homem com uma igreja. E aqui não estou criticando ninguém, nem conheço nada, não estou aqui, não é esse o objetivo. Eu estou te dizendo, é que um dia eu falei para minha mulher, amor, vamos lá para Piracicaba, 2 horas e pouco de carro. E vamos lá. Nós vamos acampar na porta dele. Só se ele começar a dar tiro. Se ele começar a tirar, nós vamos se esconder atrás do carro, mas nós vamos ficar aqui até esse cara falar comigo. Afinal de contas, eu tinha que prestar conta para o pastor e para o pastor Dilon, eles que pediram. Eu tinha que prestar conta. O cara não quer, o cara está não sei, ele está me dando um tiro. Aí nós chegamos lá, eu falei, estou indo. Falei, acho que com Sônia, a esposa dele, estamos indo, não teve jeito. Chegamos lá umas 2 horas da tarde, num sábado. Deixei meus filhos em casa com vó. Eram pequenininhos ainda, hoje já são mais adultos. Nós ficamos das 2 às 10 da noite, sentado num banco de uma praça de cimento. Eu, ele, minha esposa, a esposa dele, o Espírito Santo e muito, muito pernilongo. Eu não sabia se eu orava ou se eu repreendia aqueles meus irmãos. Irmãos, e para a hora que nós sentamos lá, houve um acidente com uma lancha, para você ver como a guerra é espiritual terrível. No rio ali, o rio Piracicaba, uma lancha subiu na borda, para você ter uma ideia, perderam o volante, um acidente grave ali, 50 metros a gente sentado. Falei, olha lá o que está acontecendo, tem até a lancha saindo do rio. Porque o que o principado queria é que ele continuasse lá na cama em depressão. O que o diabo queria é que eu continuasse cego e só enxergasse uma árvore. Aí, irmão, ficamos até 10 horas da noite. Chegou uma hora, né, amor, que estava tão forte que os pernilongos carregaram a gente para outra mesa até, de tanto pernilongo que tinha. Irmão, das 2 às 10, Osmar, sem um suco, sem um queijinho, sem nada, com fome. Mas eu ganhei um filho aquele dia. Eu ganhei um filho. Obrigado. Te amo, meu filho. Ganhei um filho.
E fomos indo, fomos ajustando. Hoje o Marcílio tem café MDA em Piracicaba. Ele discipula pastores naquela região. Ele faz encontro com Deus que vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil para aprender com ele, com a esposa. Ele cuida de pastores. Você não pode enxergar árvores. Há uma unção na tua vida para dar vista aos cegos. O cara não quer nada. É menos trabalho. O problema dele, se ele quiser, ele me liga. Você não vai desenvolver teu apostolado nunca desse jeito. Teu coração de pastor, aquilo aí foi o primeiro discípulo externo. Olha como já chegou. Falei, meu Deus, é isto? É. Mas hoje Deus fala comigo, se você não tivesse sido aprovado no Marcílio, talvez nem nessa plataforma eu estaria aqui hoje pregando. Deus vai trazer, pastor, mas só chega encrenca para mim. É porque a unção na tua vida é muito grande, irmão. Estou falando sério, olha para o vizinho aí, sabe por que só chega encrenca? Porque você tem muita unção na tua vida. Você tem unção para dar vista ao cego. Porque se você não tivesse unção, Deus não vai mandar cego para você. Vai mandar gente enrolada, é pastor enrolado, com a igreja estourada. Ó, esse cara aqui, ó, fica de pé, bonitão. Ih, irmão, se eu for contar de cara, esse cidadão aqui, ó, dá uma olhada nesse cidadão aqui. Esse menino aqui, ó, esse menino bonito, cara de papai. Esse menino aqui, ele teve tanta doença na infância que ele estar vivo, o médico falou, é milagre. Ele teve paralisia, teve meningite, ele teve tudo que você pensar. Poliomielite, paralisia não sei de onde, não sei do que. Quando eu conheci, ele começou um romance real com a minha ovelha. Conheceram lá na Lagoinha, num congresso. Aí a minha ovelha falou assim, você pode, ele é pastor. Estava vindo todo machucado, todo enrolado. E pensa, eu falei, gente do céu. Falei, Senhor, quando eu não matei passarinho lá no interior, eu tenho certeza absoluta. Aí pensa numa encrenca, pastor Deus, enrolado do fio do cabelo ao dedão. Hoje o pastor William tem 2 cultos de celebração de domingo. Já está ajudando pastores de fora. Pregou agora no último café que eu estava lá na chácara do Joel com a diretoria. E trouxe uma palavra sobre o poder da consolidação, que eu estou recebendo mensagem até hoje. Igreja crescendo, se multiplicando. Fizemos o casamento dele há 2 anos atrás com a minha ovelha. O problema é que ele levou a minha ovelha, o pai da ovelha, a mãe da ovelha levou para a igreja dele, mas tudo bem. Sem problema. O cara é bom na consolidação. Falei, tá certo, vai a família toda mesmo. Ele é pastor, vai lá congregar lá. Mas a gente está junto toda hora, comendo, almoçando. E Santarém, nós estamos juntos toda hora com a família dele, com a noiva dele, com a esposa dele agora, né? Querido, se eu tivesse enxergado uma árvore, talvez hoje eu não teria esse filho, o pastor William. E a igreja dele está bombando. Fala para essa pessoa linda que vai te pagar o almoço daqui a pouco. Fala, tem uma unção na tua vida. Vai chegar umas encrencas, mas não enxergue árvores. Distinga tudo, porque você tem a unção para enxergar completamente o propósito de Deus. Aleluia! E eu vou compartilhar, encerrar com o último cego. Já. Porque eu tenho que acabar logo, porque o pastor Cleito quer pagar o almoço. Atos. Eu quero falar do último cego aqui agora. Tem vários, mas eu queria ficar nesses 3. O primeiro é o cego da revelação de Jesus. O segundo é não enxergar a árvore. A ninguém mais devemos conhecer segundo a carne. Não enxergue árvores. Sabe o mais lindo, pastor Edilson? É cada um desses caras que antes eram enrolados, hoje estão frutificando tanto.
e estão influenciando outros pastores e outras cidades. É impressionante, como eu aprendo quando eu vou na igreja dele. Eu falo: rapaz, eu te dei umas dicas, você ficou melhor ainda, agora você me ensina ao contrário, que eu preciso aprender com você. Porque não é o processo a gente ajusta o tempo todo, aprende um com o outro. Mas há uma unção na tua vida. Ô pastor, eu estou insistindo nisto. O Espírito Santo está gritando. Diga para essa galera aí: há uma unção do Espírito na sua vida. E esta unção é para dar vista aos cegos. Às vezes você está com um líder lá de célula, um supervisor, um discipulador, que ele não está conseguindo ainda enxergar. Em vez de você pisar nele, enxergar uma árvore, libere a unção, põe a mão na cabeça dele, fala: Espírito Santo, abre, faz como servo lá. Senhor, olha lá os soldados, cavalos, cavaleiros. Ei, Senhor, abre os olhos dele, para ele ver que aquele que está com a gente é muito maior, muito mais poderoso. Você tem uma unção. Atos capítulo 9, verso 3, tudo que eu estou falando aqui você conhece. Mas seguindo ele viagem, Saulo, se aproximando de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o Senhor. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo tomado alimento, ficou fortalecido, e depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Amados, a unção que está sobre a minha vida e sobre a sua, é a mesma unção que havia em Ananias. Aqui nós temos 2 personagens, o Ananias e o Saulo. O Saulo foi alguém que teve uma experiência sobrenatural. O Saulo foi alguém que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ali ele teve uma conversa falando assim: ei Saulo, você para mim é instrumento para levar minha palavra aos gentios e aos judeus em qualquer lugar da terra. Ou seja, houve uma experiência, houve um encontro, houve uma experiência sobrenatural, houve um destino profético para Saulo, houve um chamado ministerial para Saulo, porém, só foi possível desatar e ativar o chamado e o destino de Saulo por causa da unção que havia em Ananias. E o que o Espírito Santo me disse? Há pastores e líderes que Deus já falou com ele.
já deu experiência para ele, já deu um chamado para ele, mas ele está cego, porque a cegueira permanecerá até que ele aceite a imposição de mãos, o toque, a proteção e a influência de um Ananias na vida dele. Deus quer levantar Ananias para ser instrumento para ativar. Esse Saulo, queridos, era o bambambam. Esse cara era fera, esse cara conhecia tudo, e ele precisou ficar cego por um tempo, para ele aprender que ele ia precisar do corpo de Cristo, ele ia precisar de pessoas para impor mãos e orar por ele, para que o destino profético na vida dele fosse ativado. Ei, querido, olha para mim com amor e carinho. O Espírito Santo está dizendo algo ao meu coração. O teu ministério ainda não rompeu, porque você está com dificuldade de se submeter à imposição de mãos de Ananias na sua vida. Eu estive lá no sítio semana passada com a diretoria. Meu discipulador estava lá, pastor Odilon. Cheguei perto, eu fiquei num quarto, ele ficou no quarto do lado. Aí de manhã, antes de ir embora, eu semeei uma oferta na vida dele. Eu sempre faço isso. Imagina que eu vou deixar meu discipulador passar por mim sem semear na vida dele. Cheguei, pastor, eu queria semear uma oferta na sua vida. Em valor financeiro, muito pouco. Ele falou, meu filho, não precisa. Eu falei, eu sei que você não precisa, eu preciso semear. Aí sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez, Cleito? Sabe o que ele fez? Senhor, abençoa meu filho, multiplica na vida do meu filho, faz o sobrenatural na vida dele, em nome de Jesus. E eu já rapidinho, Mas ele não fez isso porque eu dei oferta, nada disso. Isso é um princípio meu e da minha esposa. Isso aí também não é associação, não é regra, não é nada disso. Isso é princípio espiritual que eu acredito. Você semeia, aquela unção que eu reconheço, eu semeio, e aquilo que está lá é transferido. Isso aí não tem por onde. Isso é princípio espiritual. Se quer saber disso, fala com o apóstolo Joel, que ele vai te ensinar em detalhes. O que acontece ontem? Eu estou numa sala aqui, numa reunião, junto um grupo de uns caras aí, de um tal de coordenadores sêniors, e me dão um presente. E esse presente vocês devem ter gastado no mínimo umas 10 vezes mais do que eu semeei no Odilon. Aí eu fui orar, estava chorando no quarto ontem, assim, no meu coração. Falei, Senhor, um presente dos meus sêniores, meus amigos. Eu que tenho que lavar os pés desses caras. Ele falou, você não semeou lá? Faz uma semana? Você semeia lá, é só ficar tranquilo, porque eu vou mover detalhes. Eles observaram em mim algo que eu estava precisando, os caras se juntaram e me deram um presente. Vou tirar o sapato, deixa eu tirar a camisa. Você está aí? Ananias. O Odilon foi um Ananias para mim. E da forma que os meus olhos caem as escamas, eu posso ser o Ananias para o William. O William pode ser para o Luiz. O Luiz pode ser para o outro Luiz. O Luiz pode ser para o Alex. O Alex pode ser para o Oswaldo. E assim, meu irmão, nós vamos ver uma geração, a glória do Senhor vai invadir a terra toda. Ananias. Nesta manhã, nesse auditório, você está em duas posições. Você só pode estar em uma delas. Ou você é um Ananias, que está ouvindo a voz do Senhor para servir outros que estão cegos. Mas eles não são cegos porque são ruins, não. Mas eles estão cegos por quê? Porque tiveram uma experiência, vem para uma conferência dessa e fala, eu não sei como é que eu faço. Por onde eu começo? Você precisa correr atrás. Precisa permitir um Ananias na sua vida.
Um Ananias ou uma Ananias. Eu não sei como é que é Ananias, se tem homem, se tem mulher, mas eu acho que é um nome igual. Ou você vai estar na posição de Saulo com escamas, e você precisa de Ananias, ou você está numa posição de um Ananias, que tem revelação que a unção do Espírito está sobre a tua vida para dar vista aos cegos. Que posição você está? Fica de pé.